Vou ler todo o capítulo de novo para a gente pegar o fio da meada, para não perdermos nenhuma parte. Quando Mordecai soube de tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas e se cobriu de pano de saco e de cinzas. E saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu ao Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com o Ataque e mandou que lhe entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pense que porque estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Vamos a Deus em oração novamente? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra, que foi inspirada e revelada pelo Teu Espírito Santo, Deus. E nós cremos que o Teu Espírito Santo está aqui entre nós, presente, Pai, conduzindo-nos à salvação, abrindo os corações para que o Teu Evangelho possa florescer no coração daqueles que são os Teus escolhidos, Pai. Então nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos, Senhor, enxergar a Tua beleza, enxergar a Tua palavra, Senhor, entre nós. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, através da pregação fiel das Escrituras Sagradas. Transforma o nosso coração à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu assento. E aí, o que vocês lembram da semana passada, do capítulo 4 de Ester? Tem sido uma bênção para nós, aqui nessa igreja, poder estudar a palavra de Deus de maneira sequencial. Primeiro que isso desafia os irmãos a virem a todos os cultos, senão vocês vão perder um pedaço da Bíblia, né? Imagina pegar uma Bíblia toda picotada. Não ia ser legal, né? Então, quando a gente vem todos os domingos, a gente vai pegar o livro todo.
Então vão ser 10 mensagens do livro de Esther, e a gente vai conhecer bem o livro de Esther. Esse capítulo 4 é um dos capítulos mais importantes desse livro da Bíblia, que mostra a atitude do povo de Deus diante da adversidade. Na semana passada nós falamos a respeito do sofrimento do povo, que o sofrimento nos une. O sofrimento uniu o povo, fez com que todos entrassem em jejum, em choro, em lamentação. E isso uniu o povo. Uniu o povo para clamar pelo Senhor, porque do Senhor é que vem a salvação. Obrigado. Esse foi um resumo breve do que foi no capítulo 4. Né? Todos nós sofremos adversidades, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Hoje eu estava conversando, fui no aniversário hoje pelo meio-dia, e estava conversando com um irmão na fé. Ele estava falando que ele trabalha no hospital e muitas vezes perguntam, né, para ele sobre a Bíblia e tudo mais. E tem perguntas que ele não consegue responder. E uma das perguntas que ele não sabia responder direito era sobre o sofrimento. As pessoas perguntam, sabe, por que eu vou me tornar crente se isso não me isenta de sofrer? Porque o que as pessoas querem é parar de sofrer. E aí eu respondi para ele, o Evangelho não nos isenta de sofrer. Mas Jesus nunca deixa os seus sofrendo sozinho. Deus nos dá poder, força para atravessar o sofrimento. Muitas pessoas sucumbem por causa do sofrimento. Mas o povo de Deus é letrado, né, em enfrentar o sofrimento. E nós, como é bom passar pelas tempestades sabendo que o próprio Deus está no nosso barco. E essa é a fé cristã. Não quer dizer que no mar em que nós navegamos não vai haver tempestade. Mas mesmo havendo tempestade, Jesus está no nosso barco. A gente é capaz de atravessar qualquer tipo de sofrimento, eu ouso dizer. Cristãos conseguem atravessar qualquer tipo de sofrimento. E o quadro que nós vemos aqui no capítulo 4 de Esther é que o povo de Deus estava à beira do precipício. Estava com um decreto, com o dia certo para a sua aniquilação. A pergunta é, e agora o que se faz? Nós vimos na primeira parte dessa mensagem que Mordecai reagiu muito bem. Ele se lamentou, ele sentiu aquela tristeza no coração, lamentou, chorou, se colocou de jejum e convocou o povo de Deus. Ele não guardou a sua tristeza para si, ele compartilhou a sua tristeza com o povo de Deus. E o povo de Deus também se pôs a orar e a jejuar e a lamentar junto com ele pela sua situação. Só que aí aqui a gente tem um problema. Vocês lembram que Mordecai e o povo judeu estavam espalhados na cidadela de Suzã, que é onde nós estamos aqui, que é onde Esther e Mordecai viviam, na capital do reino da Pérsia, a cidadela de Suzã. E na cidadela de Suzã tinham alguns que eram judeus, que não voltaram para o exílio, que não voltaram do exílio. Ficaram ali naquela cidade. Então Mordecai reuniu aquelas pessoas que estavam desesperadas, estavam cientes daquele decreto de morte, né? E se colocou a prantear e a clamar por Deus. E aí foi até Esther. E é nesse ponto que eu começo essa segunda parte da pregação. Mordecai reagiu bem. Mordecai chorou, ficou triste, procurou os irmãos na fé, compartilhou a sua dor, compartilhou a calamidade que estava se instaurando e foi até a porta do rei para fazer saber a quem poderia ajudar, saber da situação. E o impressionante aqui, e eu sei que muitos aqui já ouviram historinhas cristãs sobre Esther, é que Esther não está muito preocupada com o que está acontecendo fora do palácio. Esther absorveu tão bem a sua identidade persa que ela não está muito preocupada, diferente do que a gente vê, né? Nos desenhos, quando a gente vê no desenho infantil, chega a notícia e Esther já é a heroína que prontamente já... Mas não foi assim que aconteceu na história. No que nós acabamos de ler, olha o que Esther falou no versículo 11.
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. Essa foi a resposta. Esther objetou. Criou um empecilho, falou, não, eu vou botar minha cabeça a prêmio por causa de todo mundo? Não, Deus que mande outro tipo de salvação. Ele não é Deus, eu estou de boa. Né? Mordecai que lute, como se diz, né? no ditado popular. Tu que lute, vamos dar outro jeito. Eu não vou botar minha cabeça a prêmio, né? Por causa dos judeus. Em outras palavras, né? Cada um por si e Deus por todos. Cada um com seus problemas. Essa foi a primeira resposta de Esther. Ela colocou uma objeção no desafio que Mordecai propôs para ela. E em segundo lugar, olha a segunda parte da objeção. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Ou seja, a lei não me permite e eu não sou mais a queridinha de Xerxes. Vocês lembram que no capítulo 1, a rainha Vasti foi, né, retirada do reino. E no capítulo 2, Xerxes faz um teste do sofá, vamos colocar assim uma linguagem genérica, faz um teste de sofá com 127 mulheres no mínimo para descobrir quem é a nova rainha. E Esther se destaca. Se Xerxes dorme com 127 mulheres só para escolher a nova rainha, tu acha que ele passa 30 dias sem dormir com ninguém? Dá para ver que Xerxes não gostava de dormir sozinha. E ele não estava mais dormindo com Esther. Ela já não tinha mais aquela mesma influência. Aquela mesma influência por causa da sua beleza e tudo mais. E às vezes a gente acha que a nossa influência pode mudar as coisas, podem mudar as nossas circunstâncias, mas não pode. Esther está completamente desconectada do povo de Deus. Lembram-se que até esse momento, Esther não revelou que ela era judia. No capítulo 4, Mordecai se revela judeu, que ele não se dobra para Amã por causa do fato dele ser judeu. Mas Esther ainda não revelou que ela era judia. Ou seja, ela tinha assimilado bem o fato de ela não ser judia, ela ser persa. Ela era a rainha da Pérsia até então. Então, um contraste, olha que contraste. O que preocupa Mordecai é o decreto de morte. O que preocupa Esther é por que Mordecai está vestindo pano de saco. Manda roupa para ele. O que está acontecendo? Ela está completamente desconectada daquilo que está acontecendo. E é algo sério que está acontecendo. Por quê? Porque ela está vivendo a vida na Pérsia. Ela está vivendo a vida na Pérsia. E isso acontece muitas vezes conosco. Esther estava desconectada do povo de Deus. Quando nós nos desconectamos do povo de Deus, quando nós vivemos a nossa vida apenas para nós mesmos, as coisas acontecem e a gente nem está sabendo. A gente nem está sabendo. A gente perde alguma coisa que está acontecendo na igreja porque a gente não está mais vivendo. A gente não está mais participando ativamente dos acontecimentos do reino de Deus. Vocês lembram quando o Tiago Souza pregou aqui, que ele falou que Tomé perdeu o culto e perdeu a bênção? Tomé estava desconectado, estava noiado lá, não estava acreditando mais, estava incrédulo, e ele não estava junto do povo de Deus. Jesus apareceu, abençoou os seus discípulos, e Tomé perdeu a bênção porque estava desconectado do povo. Esther aqui é a mesma coisa, só que aqui é o contrário, né? Existe uma calamidade que ela não está sabendo. E depois de saber, não está se importando. Pior ainda. E daí? Cada um com seus problemas.
Mordecai discerne a diferença. Mordecai enxerga que o real problema é um problema relacionado à salvação. E Esther acha que é só um problema político. E o que acontece? Esther acha que o problema de Mordecai é algo externo, é trivial. Ela dá o seu cartão black, né, do reino da Pérsia, para que Mordecai vá no shopping comprar roupas novas. E aqui a gente vê algo que é importante a gente discernir. Eu falei na semana passada que, não sei se os irmãos sabem, mas o diabo existe. E outra coisa, ele quer pegar você. Sabia? É verdade isso. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor procurando a quem tragar. É isso que a Bíblia diz. Então a gente não pode viver a nossa vida ignorando o fato de que existem sim forças malignas que querem nos prejudicar, que querem tragar aqueles que são de Deus. E é o que está acontecendo aqui. O diabo armou uma cilada para aniquilar com o povo de Deus. E o que está em jogo aqui? Tudo. Por quê? Porque se Amã conseguisse, se o decreto viesse a ser finalizado, né? E o povo judeu morresse, eu e você não estaríamos aqui, Jesus não tinha existido, e o Deus que nós cremos seria uma mentira. Mas nós estamos aqui. O nosso Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, e nós estamos aqui. Então, a palavra de Deus é a verdade. Nosso Deus é um Deus salvador. Mas eu queria aqui focar com vocês num problema aqui, que é o seguinte: o contraste entre Esther e Mordecai. Esther acha que o problema da vida dela, o problema da vida de Mordecai, no caso, é um problema trivial e aparente. O que isso quer dizer? Ele está com um problema, ele deve estar chateado. E se ele tirar férias num lugar legal, ele já vai melhorar. Ele vai se sentir bem. Ou se ele conseguir comprar um carro novo do ano, chegar na igreja com o carro do ano, puder dar um testemunho, vai melhorar. Esse é o real problema. Mas esse não é o problema. O problema é nós acharmos que esse é o problema. O problema é nós acharmos que esses são os verdadeiros problemas que a gente tem. E não são. Não são. E agora eu vou falar carinhosamente com as nossas irmãs na fé, que o que acontece? Muitas irmãs, muitas mulheres fazem homens sofrer, porque acham que os problemas delas são o marido que não é como ela quer, o corpo dela como ela não é como ela quer, ela não consegue fazer a viagem que as amigas dela fazem, ela não consegue comprar a bolsa que as amigas dela têm. Ela acha que o problema dela é um problema externo. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nosso problema é a nossa relação com Deus. Nós fomos criados para ser satisfeitos em Deus. Satisfeitos em Deus. Então, se você não estar se você, minha irmã, meu irmão, se você não estiver satisfeito em Deus, nada te satisfará nesse mundo. Se você não estiver satisfeito em Deus, nada, nenhum carro, nenhum relacionamento, nem o melhor marido, nem se você for casado com o Rodrigo Hilbert, não satisfará o seu coração. Porque o seu coração só se satisfará em Deus. Se você encontrar satisfação em Deus, você não vai precisar mais de nada. O que diz o Salmo 23? A melhor tradução que eu já ouvi a respeito do Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. A gente lê, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a melhor tradução para esse texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. De nada eu sinto falta. O Jeff Bezos, né, que é o diretor lá, dono da Amazon, se separou. Então, nem o cara mais rico
sei lá, um dos mais ricos do mundo não consegue sustentar o casamento com dinheiro, quem dirá nós, né, que tem um Corsinha, um K, caindo aos pedaços? Tá? Será que a gente vai sustentar relacionamento com coisas materiais? É nisso que a gente vai calcar os nossos relacionamentos? Óbvio que não. Esses não são os nossos valores. Esses são os valores da Pérsia. E Esther estava julgando a situação a partir dos valores da Pérsia. E talvez você e eu estamos julgando os nossos problemas a partir dos valores da Pérsia, e não a partir dos valores do reino de Deus. Nós temos que aprender a julgar os nossos problemas a partir da ótica de Deus, da ótica da Bíblia, e não da ótica do mundo. E o que acontece aqui então? Esther, por achar que é um problema externo, estava colocando o povo inteiro em risco. E o que acontece? Os problemas não são externos. A gente acha que o problema do mundo é a política, é a polarização, é isso e aquilo. Não interessa se vai ser Xerxes, Bolsonaro ou Lula, os problemas continuarão os mesmos, porque o problema da humanidade é o pecado. É o fato do homem estar desconectado de Deus. Então esse problema nunca se resolverá, senão pelo Evangelho. Senão pelo Evangelho. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Se o problema do Brasil fosse a política, ou do mundo fosse a política, eu seria cientista político. Eu não creio que o problema é a política, eu creio que o problema é a falta de Deus no coração das pessoas. É o fato de que elas não têm Deus como seu Senhor. E é por isso que eu prego o Evangelho. E é por isso que eu não falo de política, para defender político A ou B. E vocês não vão me ver fazendo isso nem mais perto da eleição. Estou aqui para pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Arrependa-se porque o reino de Deus é chegado. Cristo está às portas. Creia no Evangelho. E independente de quem estiver no governo, a sua vida será governada pelo Senhor que criou os céus e a terra. Coloque a sua esperança no Senhor. A sua vida depende do Senhor. Ele te sustentará. Amém? Nenhuma solução externa é capaz de resolver o real problema que é interno. E nós insistimos dia após dia em tentar esse tipo de paliativo persa. Onde está a sua esperança? Onde está? Quem é o seu Deus? Quais são os seus valores? O mundo é que acha que o problema é a falta de grana, é a falta de reconhecimento, ou falta de prazer, de alegria. O importante é ser feliz, né? Vá atrás da sua felicidade. Não é o que o mundo diz? Mas o real problema da humanidade é o pecado. O pecado nos aliena de Deus. Gera uma crise existencial em nós e uma crise interpessoal entre os seres humanos. Quando a gente vai fazer um aconselhamento bíblico, eu estudei isso no seminário, meu professor ele explica algo muito, que é algo muito interessante que cabe exatamente nessa circunstância aqui. O que acontece nos relacionamentos? A gente acha que o problema é o outro. Ah, não, o problema é o outro. O problema é o fulano que não faz tal coisa, não me faz feliz. O problema é o outro. Mas na verdade o problema é que está dentro de nós. A gente é que não está satisfeito. E a gente não está satisfeito porque nós não estamos satisfeitos em Deus. Então o problema que existe entre nós, existe por causa do problema que está dentro de nós. E o problema que está dentro de nós, o real problema é a nossa relação com Deus que está distante. A gente não está encontrando satisfação em Deus. Eu já falei com as mulheres, né? O problema não é o seu marido. O problema não é que você não tem uma bolsa da Louis Vuitton ou da Vitor Hugo. Não entendo de bolsa, tá? Mas eu acho que essas aí são boas. O problema não é esse.
Era isso que Esther estava pensando. Agora tem uma aplicação para os homens em relação à atitude de Esther aqui. Esther era a única pessoa que podia ser um mediador da salvação, que podia intervir ali e isso podia resultar na salvação ou não do povo. Ela estava numa posição de liderança ali. Só que Esther, nessa parte, nessa objeção, ela está sendo egoísta e omissa. Não é? Ah, não, a lei não permite. E outra, eu já não sou mais a queridinha do rei, agora cada um por si. Ela está sendo egoísta e omissa. Agora a paulada vai para os meus irmãos, tá? Vocês acharam que iam passar, acharam que eu ia falar para as mulheres e vocês não iam ouvir. Agora é para os homens que a gente vai falar. Deus espera que nós lideremos as nossas casas. E todas as vezes que os líderes são egoístas e omissos, todo o povo sofre. Exatamente o que está acontecendo em Esther. Então, qual é a reclamação das mulheres? Que os homens são egoístas e omissos, não é? Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, o que vai acusar é isso. Por quê? O cara trabalha, chega lá, né, em casa, ele quer jogar o play dele. Só que a mulher também trabalhou o dia inteiro em casa. E aí, como é que resolve essa equação aí? Ah, não, mas eu não vou poder jogar meu gamezinho. Está sendo egoísta e omisso. Egoísta e omisso. É por isso que muitas mulheres não querem nem casar. Tanto faz. Muitas mulheres não querem ter filho, porque vou ter filho para criar sozinho. O cara vai querer ficar jogando Play 5 enquanto a criança no peito, chorando de madrugada, o bebezão não quer levantar porque ficou jogando videogame até as 2 da manhã. Quem é que vai querer ter filho com um homem desse? Quando os líderes são omissos e egoístas, o povo sofre. Se você é omisso e egoísta no seu casamento, a sua esposa está sofrendo. Quando você é egoísta e omisso no seu casamento, o seu filho você está entregando de bandeja para Satanás. Ai, pastor, que horror! É verdade, porque Deus chamou você para liderar espiritualmente sua casa. É isso. Não existe neutralidade. A palavra de Deus lá em Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele sabe como deve fazer o bem e não faz, ele está errado. Então não existe, mas eu estou neutro, não sabia, desculpa aí. Não. Agora você sabe, agora já era. Se não sabia, hoje já está sabendo. Daqui para frente, temos que resolver isso aí. Quando os líderes são omissos e egoístas, todos aqueles que estão ao redor sofrem. Homens, prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Antigamente as mulheres não queriam fazer amor, sabe por quê? Porque o cara não ajudava em casa. Hoje em dia o cara passa tanto tempo no videogame que nem ele mais quer fazer amor. Ele já ficou jogando videogame. Ele já satisfez o desejo, a vontade dele. Quando não faz outras coisas, né? Então Esther dá 2 objeções. A lei não permite. E a situação não é favorável. A situação não é favorável. Mas olha o que Mordecai faz. Mordecai não desiste. Olha a intimada que Mordecai dá em Esther. Então Mordecai, versículo 12, pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio você será a única entre os judeus que não conseguirá escapar. Que será a única que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, o homem de fé agora virou homem. Mordecai foi, desculpa a palavra, mas bunda mole lá no início, e agora virou homem. Se você ficar calado agora, todo mundo não acha que vai sair de boa.
mas de outro lugar virá o socorro. E livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Por que Mordecai falou isso? Porque Esther tinha a oportunidade de fazer aquilo que é correto. Foi colocado uma circunstância nas mãos dela. Deus não colocou Esther no lugar que colocou por acaso. Deus não te colocou no lugar onde você está por acaso. Faça alguma coisa em prol daquilo que é correto, daquilo que é a vontade de Deus. Ela tinha claro qual era a vontade de Deus, e não era o extermínio do povo judeu. Não pense que por estar no palácio disfarçada de persa, né, entre aspas, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Ou seja, se você não agir em prol do povo de Deus, Deus vai salvar o seu povo. E se você não agir como o povo de Deus, você vai ficar para trás, você vai perecer nas mãos dos persas. Já não é mais a queridinha de Xerxes. Olha lá. Então olha que intimada que Mordecai deu na Esther, hein? Vocês lembram que no livro de Esther, a figura de Deus não aparece com clareza, né? Já falei aqui algumas vezes. Quando ele fala então de outro lugar virá, né? De outro lugar virá o socorro e livramento. Deu para entender, né? Deu para entender com clareza. De outro lugar virá o socorro e livramento para o povo. E olha essa frase final. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevado à condição de rainha? Em outras palavras, o título dessa mensagem é: Deus vai agir salvação apesar de você ou através de você. Deus quer usar o seu povo para promover salvação, justiça e redenção nesse mundo caído. E Ele fará isso. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Nem por um bando do povo de Deus mimado e rebelde. Deus sempre salvará aqueles que Ele quiser. Isso é fato. Se você está aqui é porque Deus quis. E olha que Ele deve ter usado meios, se a gente for parar para falar aqui, usou meios diversos para realizar os seus planos. Mas Deus está chamando você para ser instrumento de salvação aonde você está, na conjuntura onde você está, no lugar onde você está. A questão é, você vai assumir essa responsabilidade, vai ser através de você, ou vai ser apesar de você? Deus é soberano. Nós cantamos aqui, Deus é soberano. Sobre os céus tu és Senhor. Absoluto. Só que será que nós vivemos a nossa vida à luz dessas verdades? Quando o sofrimento bate a porta, quando a calamidade bate a porta, a gente responde, a gente clama ao Deus soberano a quem pertence a salvação? Ou a gente usa paliativos persas? Ou a gente dá um jeitinho de anestesiar o nosso sofrimento? O povo de Deus não será exterminado. Mas se você não se posiciona ao lado de Deus, você está contra Ele. É o que Mordecai falou. Mordecai aqui revela a graça de Deus para Esther. Em outras palavras, ele está dizendo: Esther, nós fizemos errado tudo até agora. Acorda, Esther. Vamos lá, Esther, acorda, Esther, nós somos do povo de Deus. A partir de agora a gente tem que agir certo. Chega de viver no pecado, chega de ficar disfarçado como persa. Não é isso que vai promover salvação para nós. Deus está nos chamando para assumir posição diante dEle. Chegou a hora de tomar decisão. Chegou a hora
de fazer aquilo que Deus espera que façamos. Não, nada é por acaso. Não existe coincidência para o povo de Deus. Deus usa até as nossas escolhas equivocadas e caminhos tortuosos para os seus propósitos. Ah, pastor, isso é muito perigoso. Mas é o que acontece na nossa vida. Nós somos pecadores, nós fazemos escolhas erradas, nós tropeçamos. Mas aqueles que são do Senhor, Ele está conduzindo. Você está onde está, porque Deus te colocou lá. Nosso desafio agora é cumprir os propósitos de Deus onde nós estamos. Irmãos, a gente vai fazer um curso de membresia logo, logo. Você vai conhecer nossa igreja, vai conhecer aquilo que a gente acredita, mas você precisa ter certeza de que Deus te trouxe para cá, de que Ele tem um propósito para a sua vida junto desta igreja. Não vai ficar aqui porque essa igreja é boa, maravilhosa, perfeita, porque nós não somos isso. Mas você precisa ter convicção de que aqui as pessoas querem viver aquilo que Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus designou para que o seu povo vivesse. Esse é o motivo crucial para o qual você deve fazer parte dessa igreja. Não se engane. Igrejas com paliativos persas a gente tem bastante por aí. Nesse ponto da história, Esther vê os dois reinos, o reino das trevas e o seu próprio reino, no qual ela está envolvida. Imagina, Esther é a princesa do reino das trevas. Ela descobriu isso agora. O reino da Pérsia. E agora o que ela vai fazer? Os dois reinos estão em choque. O reino da Pérsia e o reino de Deus. Chegou um momento na vida de Esther que ela tem que decidir a qual Deus e a qual Senhor ela vai servir. Irmãos, isso não é tão dramático e tão distante das nossas vidas quanto parece. Todos os dias nós devemos fazer essa escolha. A qual Senhor nós vamos servir hoje? A nós mesmos, ao nosso próprio reino? E isso nos distancia de Deus? Ou ao reino de Deus? Ela vai ser Esther, a rainha da Pérsia, ou Hadassa, a judia, que também estava ameaçada de morte? O que te define? Os valores da Pérsia ou os valores do reino de Deus? Irmãos, eu falo isso com temor no coração. A gente estava conversando isso de manhã no discipulado. O evangelho precisa ser suficiente para nós. Você não precisa de nenhum outro ismo para se definir. O evangelho precisa definir completamente a nossa vida. Completamente. As pessoas vivem uma grande crise de identidade. Mas nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e saber onde está a nossa identidade. Nossa identidade está na cruz. A nossa identidade está na cruz de Cristo. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Vai chegar um momento na vida de todos aqui em que esses valores vão entrar em choque. E a gente vai precisar decidir. E pensem nisso. Pensem nisso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou nós vivemos uma vida
que atribui glória para Deus, e a gente diz isso, a gente está querendo aqui viver o Evangelho. A gente não está querendo eleger ninguém, a gente não está querendo pregar nenhum outro tipo de ideologia, seja progressista ou conservadora. Nós estamos aqui porque queremos viver o puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade que norteia as nossas vidas, e essa verdade é suficiente. Essa verdade é suficiente. Cuidado nesses tempos. Olha como, depois dessa intimada de Mordecai, olha como Esther reage. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Olha o que Esther faz. A rainha Esther da Pérsia agora revela Hadassah. E Hadassah se converte então ao Deus vivo e verdadeiro, e do harém de Xerxes faz um grupo de crescimento. Bota todo mundo à oração e jejum. É isso que Esther faz. Convoca as suas servas, e vocês precisam entender essa parte muito bem, porque quando Esther ela jejua, fica visível o seu entristecimento, o seu pranto, o seu jejum, e todas as servas também estão fazendo isso. E não existe jejum sem oração, tá? Não existe jejum sem oração. Então, quando Esther foi para o reino da Pérsia, ela abdicou de todas as práticas do povo de Deus. Ela não observava mais o dia do Senhor. Ela comia todas as delícias de Xerxes e da Pérsia, independente daquilo que Deus dizia para não comer. Diferente de Daniel, lembra? Contraste. Agora não, agora Esther virou Hadassah. Agora ela já não come mais todas as comidas da Pérsia. Agora ela está de jejum e oração por causa do seu povo. Ela revelou a sua identidade, ela assumiu a sua identidade aqui. Ela assumiu a sua identidade. E ela assumiu a posição de muitos cristãos e irmãos nossos que estão em lugares difíceis, onde o evangelho é verdadeiramente perseguido. As pessoas não são canceladas, elas são mortas. Se eu tiver de morrer, morrerei. É tão bonito a gente cantar aqui, né? Tudo entregarei. Só que não, né? Eu vou dar minha vida para Jesus. Aquelas orações, sabe quando a gente quer usar a palavra bonita que não sabe? É a pessoa que ora assim, ó. Ai, Senhor, eu quero derramar o meu espírito na tua presença. Irmã, derramar o espírito é morrer. Tá? Isso que significa derramar o espírito. Então tu não quer morrer, então não ora assim, porque vai que Deus ouve a tua oração, Ele te leva. E aí tu vai deixar um monte de gente chorando aqui. Então se tu não estiver disposta mesmo a derramar a tua vida, não ora assim. Seja sincera na tua oração. Deus gosta de sinceridade na oração. É uma coisa muito importante na hora de orar. Mas que Deus possa nos fazer dispostos a realmente entregar a nossa vida inteira para Ele. Mas não tem como uma pessoa querer, eu quero entregar tudo para Jesus, mas nem no culto não vem. Nem o dízimo não paga. Vamos falar sério? Vamos jogar limpo? É isso. 10% é muito. Não, tá louco. Pastor ladrão aí, já dá desculpa, não sei o quê. Aí, mas ora, tudo entregarei para o meu Senhor. Bom, não entrega nada. Nem no culto não vem. E agora? Então a gente precisa sim entregar tudo para Jesus. Mas pode entregar parceladinho. Pode ir assim, vem no culto uma semana, vem no culto outra semana, ajuda a servir aqui, contribui. Vai entregando a tua vida até o fim da tua vida. É isso que Jesus quer de ti. Ele quer que tu entregue a sua vida, mas não precisa ser tudo de uma vez. Não precisa ser um pix total, pode ser parceladinho. A gente vai vindo aqui para entregar a nossa vida dia após dia, semana após semana, para o Senhor Jesus. Amém?
Tá fraco esse amém. Na hora de passar pelo sofrimento é amém, glória a Deus, aleluia. Agora na hora de vamos se entregar para Jesus, amém, tá bom, pastor. Viu como é difícil o coração humano? É disso aí que nós estamos falando. É disso aí que nós estamos falando. Exatamente, só comprova a minha tese. Rapidinho. Ao jejuar e orar, a sua identidade como filha da aliança dentro do palácio, ela revela a sua identidade. O harém de Xerxes agora é um núcleo de discipulado coletivo. Isso mostra que Esther não está apenas confiando na sua beleza e influência, mas ela reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Mudou, né? Mudou completamente, outra pessoa. Mudou da água para o vinho. Eu queria fazer aqui, para finalizar, algumas aplicações. Primeira delas, meus irmãos, é a respeito do versículo 14, que diz assim, porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Com todo respeito eu digo, Deus não precisa de você. É isso que a Bíblia diz. Deus não precisa de você. Mas Ele quer usar você. Apesar da dureza de coração. Ele quer usar as pessoas. Ele quer nos usar. Vocês lembram que eu falei que ou vai ser através de você ou apesar de você? Nós cremos num Deus soberano que salva pecadores, que salva o seu povo, que está em missão nesse mundo. A mensagem do Evangelho chegou até aqui sem você. E ela vai daqui para frente sem você. A pergunta não é essa. A pergunta é, você quer ir junto com a mensagem? Você quer ser um missionário ou um impostor? Você quer ser alguém que está incluído no plano de Deus para a salvação? Você quer ser um agente de salvação? Você quer ser um pequeno Cristo, um agente de redenção na cidade de Porto Alegre, aqui na Cidade Baixa, no seu bairro, no seu trabalho? Ou você quer ver as coisas acontecerem só como um espectador? Deus salvará as pessoas, apesar de você ou através de você. Através de você. Irmãos, eu vou falar um negócio aqui. Hoje eu tô bravo. Só uma constatação, tá? Tem muitas pessoas vindo para a nossa igreja através do Google, sabia? Isso pode ser cool, pode ser legal, conectado, descolado. Mas não é a maneira mais eficaz de se evangelizar. O evangelho é transmitido através de pessoas. Nós devemos ser testemunhas do evangelho. A gente vai ver essa igreja cheia aqui. Imagina que decepção, que derrota pra gente, tá? Quem foi que te evangelizou, meu irmão, te levou para a igreja? O Google. Que derrota. Que derrota. Nós somos portadores da mensagem, da imagem de Cristo. É nossa missão falar do evangelho onde nós estamos. Deus usa até o Google para trazer quem Ele quer. Mas Ele quer usar você. Deus usa o Google. Já usou várias vezes. Mas Ele quer usar você. Vai ser através de você ou apesar de você. Eu não gostaria de que a nossa estatística fosse essa. Há muitas pessoas vêm através do Google. Não é uma vitória isso. É uma derrota. Agora é uma derrota. Mas eu tenho certeza que Deus vai despertar a nossa igreja para a gente evangelizar, ganharmos almas para Cristo e a gente poder testemunhar. Essa alminha aqui fui eu que trouxe. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por Tu ter me usado. Por causa do Teu poder, por causa do poder do Teu Espírito Santo, uma pessoa foi salva através da minha vida. Que glória é isso? Vocês sabiam que existe uma estatística que 90% dos evangélicos não evangelizam?
Uma estatística real. 90% das pessoas nunca ganharam ninguém para Cristo. Tu acredita nisso? E mesmo assim tem um monte de crente. Por quê? Porque Deus não precisa de você, mas Ele pode usar você se você quiser. Se você se colocar à disposição. A salvação não está nas suas mãos. Se estivesse nas suas mãos, você a perderia. A salvação, nós somos instrumentos nas mãos de um Deus redentor e salvador. Os planos de Deus vão se cumprir, através de você ou apesar de você. Quem sabe Ele não te colocou naquela faculdade, naquela farmácia, naquele hospital, naquela família, naquela igreja, para que você glorifique o nome dEle, levando o Evangelho, sendo testemunha do Evangelho. Você tem vivido uma vida focada apenas em si mesmo? Você trabalha onde trabalha, faz o que faz apenas por vontade própria e autorrealização? Ou você trabalha com o propósito de glorificar a Deus e ser testemunha do Evangelho onde você está? Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de sermos usados por Ele, para cumprir os seus planos e decretos imutáveis. Os decretos de Xerxes são... Me faltou a palavra. Perecíveis. Obrigado, Rodrigo. Mas os decretos de Deus são eternos. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você está aqui hoje, se existe uma igreja aqui nesse bairro hoje, é porque é propósito de Deus. Outra aplicação é: Jesus é maior do que Esther. Esther se arrisca, entra na sala do rei, encontra favor diante do rei, e Deus salva o seu povo através de Esther. E Esther não precisa morrer. O nosso Senhor Jesus, mesmo sabendo que morreria, Ele veio do céu para nos salvar. Ele pagou um alto preço para nos salvar, sabendo que morreria. E Jesus nos salvou não para uma salvação temporária e física como Esther. Jesus nos salvou uma salvação eterna e irrevogável. Se Cristo morreu por você, você está salvo para a glória de Deus. Se você crê nisso e vive de acordo com isso, você está salvo. Jesus é o verdadeiro Salvador por detrás da história. Havia uma promessa a respeito de Jesus que foi feita para Abraão. E o povo que estava aqui para ser morto era o povo descendente de Abraão. Por acaso Deus não cumpre alguma promessa? Jamais. Nosso Deus é soberano. Deus preservou a vida de Esther, a vida do povo de Deus, para fazer cumprir os seus propósitos na minha e na sua vida. Está sendo assim até hoje. Louvado seja o nosso Deus. Outra aplicação é a forma como nós reagimos e a identidade que nós assumimos diante das adversidades, diante desse mundo. Diante desse mundo. Como nós reagimos a essas adversidades? Com jejum, pranto, lamento?
Faz quanto tempo que a gente não jejua por ninguém? Que a gente não chora pela vida de ninguém? Eu queria propor um desafio aqui para nós. Para a gente fazer uma lista com 3 pessoas que a gente pode, que está em situação de sofrimento, ou que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Fazer uma lista com 3 pessoas. E você orar e jejuar pela vida dessas pessoas. Depois você pega e faz um convite para ela vir até a igreja. Se você ainda não tem ousadia e coragem para pregar o Evangelho, pode trazer aqui que ela vai ouvir o Evangelho. Pode ter certeza disso. E aí não vai mais ser o Google que vai evangelizar. Vai ser a nossa igreja. Amém? Rapidamente, meu sonho como pastor é a gente como igreja se mobilizar, invadir, entrar o Parque Farroupilha, atravessar o Oswaldo Aranha em missão para o nosso Senhor. Para isso a gente precisa crescer aqui. Crescer no Evangelho. Orar por pessoas, orar por esse bairro, se mobilizar, enxergar que o problema das pessoas não é externo, é um problema relacionado à salvação. E se é um problema relacionado à salvação, só o Evangelho pode resolver esse problema. E nós temos a solução, ou não temos? Não é isso que você crê? Que o Evangelho é o Evangelho da salvação? Produz salvação? Então por que a gente está guardando isso para nós? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, envergonhados, Senhor. Por que não? Porque muitas vezes nós agimos como Esther e não como Hadassah. Nós agimos como Esther e não como Mordecai. Nós agimos como nós mesmos e não como nosso Senhor Jesus, que se despiu da glória, assumiu forma de homem, lavou os pés da humanidade, entregou o seu sangue, o seu puro sangue, o seu precioso sangue, para resgatar pecadores como nós. E nós queremos viver uma vida autocentrada, buscando autorrealização, alheios ao que você está fazendo, que o Senhor está fazendo no mundo. Desperta-nos, Senhor, para assumirmos a identidade de povo de Deus. Desperta-nos, Senhor, em compaixão, para que nós possamos orar pelos perdidos, compartilhar a mensagem do Teu Evangelho. Porque independente, Deus, de quem governará essa nação, Senhor, o Teu povo, Senhor, está preservado. O Teu povo está dependente de Ti, como deve estar, Senhor. Nos ajuda a enxergar com clareza, Deus, a Tua cruz diante de nós, lembrando da condição em que estávamos e de que agora nós somos filhos amados de Deus, em quem Ele tem muito prazer. Obrigado pela Tua cruz, pelo Teu sangue, Senhor. Obrigado porque Tu é maior do que Esther, porque Tu é o verdadeiro herói da história, porque Tu é quem opera verdadeiramente a salvação em nós e no mundo. O mundo tem um Salvador, o qual nós declaramos que é Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, que um dia virá para buscar aqueles que são seus e julgará este mundo por sua maldade e pecado. Essa é a nossa fé e a nossa esperança, Senhor, de que o Senhor nos preservará até o dia da salvação. Nós colocamos a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos, confiando que as Suas mãos são muito mais seguras do que as nossas. Nos preserva, nos guarda com o Teu poder e com o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.